Nesse vídeo de hoje, eu vou mostrar para você como transformar um diorama da Vampira dos X-Men com essa mão destruída do Sentinela a partir de um modelo feito em impressora 3D. Ficou curioso? Então fica aí até o final desse vídeo que eu te mostro como. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Paulão. Então vamos lá para mais um passo a passo de como fazer um diorama colecionável, como esse, de baixo custo, a partir de um modelo de impressora 3D. Mas antes, para você que ainda não é inscrito no meu canal e gosta desse tipo de conteúdo, clique em se inscrever, deixa aquele like e ativa o sininho, porque assim o YouTube sempre vai te notificar quando tiver um vídeo novo no canal. Nesse momento que eu faço esse vídeo, o nosso canal está próximo dos 1000 inscritos. Agradeço de coração a todos vocês que já se inscreveram e assistem os nossos vídeos. E para você que é novo aqui, seja muito bem-vindo. Esse é o tipo de incentivo que me inspira a trazer cada vez mais conteúdo como este para o canal. Muito obrigado mesmo pelo apoio, pessoal. Então vamos lá para o passo a passo da nossa vampira. E esse modelo foi feito a partir de uma impressora 3D de filamento. Essa impressão quem fez para mim foi meu amigo Matheus, da 3M Impressões, tá aí embaixo o Instagram dele. Sempre quando você precisar de um arquivo, você pode contatar, que ele sempre está fornecendo aí com muito carinho, aí, com muito empenho aí, e boa qualidade. E para fazer a montagem da vampira, eu utilizei super cola. Deixei nessa posição, porque quando imprime ela vem com as peças separadas, então ela vem com o braço, vem com a cabeça separada, esses dedos daqui dessa mão aqui do Sentinela vem separado, então eu tive que colar antes para deixar nessa posição. Tem algumas partes que a gente tem que preencher um pouco com massa epóxi, então eu utilizei a massa epóxi. Como aqui ó, a cintura, é um acabamentinho fino, só para tampar os vãozinhos, tá? Porque ela vem separada em partes. Então aqui, essa parte aqui do pescoço, um pedacinho aqui do braço, essa mão do Sentinela ela veio separar em duas partes, então eu tive que passar uma massa epóxi aí, como vocês estão vendo do lado aí, para preencher então esses vãos. Essa base também ela vem bipartida, então a gente tem que preencher aqui com massa epóxi aqui para esconder esses detalhes, mas nada que dê muito trabalho. Se você coloca um pouquinho só de massa epóxi aí já chega, dá uma lixadinha, já chega no acabamento final, porque a impressão 3D, a vantagem é essa, ela já vem praticamente pronta, é só você pegar e dar o seu talento na pintura. E a primeira coisa que eu fiz de pintura foi a vampira. Para começar, eu dei um fundo, porque você pode notar que a maioria da cor dela é esse amarelo aqui. Então eu utilizei um spray. Você pode utilizar qualquer tinta amarela, tá? Pode utilizar tinta acrílica, mas eu usei um spray desse aqui que eu acho que tem um acabamento melhor. Eu queria um acabamento mais brilhante aí, para esse efeito de couro aí, né? De látex da roupa dela. Então eu passei o amarelo no corpo inteiro dela, praticamente no corpo inteiro dela aí, nesses detalhes aí, e já fica com finalizado então essa parte do amarelo. Depois, o outro passo foi eu ter feito a parte do verde aí da pintura. Para isso eu utilizei tinta acrílica mesmo, usei pincel brilhante. No caso, se você não tiver a brilhante, é mais fácil achar a fosca, depois você pode estar passando verniz brilhante que fica com esse mesmo efeito. Como essa cor aqui que eu tinha, que é o verde musgo, era um pouquinho mais escura do tom que eu queria, eu misturei um pouquinho com esse verde folha, que é um pouquinho mais claro, e ficou nessa tonalidade aqui tradicional dela, tá? Então toda essa parte de verde aqui, ó, fiz aqui com pincel tal, aqui, né, nessa lateral aqui da roupa dela, e até essa faixa aqui que ela tem na cabeça. Então eu fiz desse verde brilhante aí. Feito isso, eu fui para a parte do rosto. Para a parte do rosto não tem segredo, eu usei a tinta pele, cor pele e fosca. Para os olhos, utilizando então palito de dente, eu fiz o olho dela com a cor aí, eu utilizei o azul, tá bom? E aí para sobrancelha aí, eu utilizei marrom, preto e marrom, porque é um pouquinho escuro. Para os lábios, então, eu utilizei uma mistura da própria pele com um pouquinho de vermelho, então ficou com esse tom aí do batom.
E para dar esse pouquinho de brilho, né, tem um certo brilho na pele dela, depois eu finalizei então com verniz, no caso é o verniz fosco mesmo. Ele é fosco, gente, mas ele tem um certo brilho que dá essa tonalidade de reflexo que a gente tem na pele. Depois, continuando a parte aqui do rosto aqui da cabeça, utilizando o branco, eu fiz essa mecha aqui tradicional da vampira, utilizando branco fosco, então eu fiz essa parte aqui do cabelo, e o restante do cabelo eu fiz uma mistura aí de 3 cores, na verdade, para chegar nesse tom desse ruivo dela aí, né? Então eu misturei o vermelho com o marrom, para dar esse ruivo. Ficou um pouquinho escuro, eu coloquei o laranja, e daí eu cheguei nessa tonalidade aí, que ficou aí, vocês estão vendo. Eu achei muito legal, muito parecido com a versão das animações, né? Esse ruivo tradicional dela aí, com essa mecha branca aí, bem sensual aí, né? A eterna namoradinha dos X-Men aí. Pra mim, a Vampira é a principal personagem feminina aí de todas as HQs de animações aí, na minha preferência, tá? E dos X-Men, eu já tinha apresentado essa versão aqui pra vocês num vídeo que eu mostro a minha coleção de X-Men. Eu vou estar deixando aqui nos cards, vocês podem estar vendo também esse vídeo que tá muito legal. E tem vários personagens lá, inclusive esse próprio aqui da Vampira, e lá eu prometi que eu ia fazer esse vídeo e tô aqui fazendo. Em seguida eu fiz esse símbolo aqui, eu fiz primeiro com um fundo preto, depois eu vim com um pincelzinho bem fino aí, algumas partes com um palito de dente com vermelho, fazendo esse X aqui dos X-Men. O segundo passo não teve erro, eu peguei então um marrom, só que como eu achei que ele estava um pouquinho claro, eu misturei um pouquinho desse marrom mais escuro aqui de rusco. Fiz uma mistura de marrom aí e fiz a parte aí que tem de couro, né? Então eu fiz aqui a jaqueta dela, ó. Tá? Essa parte da jaqueta e esse cinto dela aqui, finalizando essa parte aí de couro. Então, essa parte aqui de dentro eu utilizei essa cor aqui, ó, fosca também, que é a areia, que ficou, não chega a ser um branco, não chega a ser um bege, né? Essa parte de dentro aqui, então, dessa jaqueta dela. Depois eu peguei o preto fosco mesmo, vim aí com um pincelzinho bem fino, fazendo essas linhas pretas aqui, ó, para separar, né? Como se fosse um invés, separar o verde do amarelo, né? Aqui, né? Dei um retoquezinho aqui na gola dela, na parte de trás também tem essa linha preta, tá? E finalizou então a pintura da Vampira. Então agora eu fui para base e para essa mão do Sentinela. Então, para base, para mão do Sentinela, a primeira coisa que eu fiz foi dar os fundos, né? Aqui para base eu passei um preto mesmo, passei um preto aí, bem grosseiramente aí nessa base inteira, tá? Até na parte de baixo dela, tudo aqui. E na mão, como ele tem um efeito metálico, a gente vai utilizar a técnica do candy, né? O que é a técnica do candy, né? Vem de tradução do doce, né? Nada mais é do que você dar um fundo metálico, depois você vem com um verniz vitral nas cores que você quer para ficar com esse efeito metálico. Então, primeiro eu utilizei um prateado aqui, no caso alumínio, coloquei no aerógrafo. Ah, não tem aerógrafo? Pode passar no pincel mesmo. Se tiver um spray, também fica legal. Um spray metálico, fica muito legal o efeito. Então eu vim com aerógrafo, pintei toda essa mão. Ficou com esse fundo aí do jeito que vocês estão vendo aí do lado, metálico. E para fazer a técnica do candy, eu queria usar o aerógrafo também para fazer esse azul. Para isso, eu isolei esse prateado aqui, ó, porque eu queria manter esse prateado. Eu isolei a parte vermelha e amarela, tá? Aqui dessa parte da mão, eu coloquei uma fita aqui. Ok? Você pode colocar uma fita aqui, cortar aqui com um estilete e tal. Deixei só essa parte do azul exposta. Daí o que eu fiz? Eu peguei um verniz vitral azul, coloquei no aerógrafo e vim passando por toda a mão do Sentinela, até ficar nessa tonalidade aí de azul, mas ainda não está finalizado.
E eu continuei com a técnica do Candy. Então eu tirei as fitas aqui da parte onde ia ser o vermelho com o amarelo, ainda tava prata, tá? Onde tá aqui, e fiz de pincel mesmo. Utilizei aí então o verniz vitral vermelho e um amarelo e fiz essas partes aqui de pincel e ficou aí com esse efeito metalizado. Essa é a técnica do Candy. Depois disso eu vim para a parte de acabamento. Notem que tem algumas partes aqui, ó, que são mais escuras. Ou aqui mais prateado. Para isso, eu usei essas duas tintas aqui, ó. Eu utilizei o próprio prata e eu utilizei o preto metálico, duas cores metálicas aí, acrílica mesmo, tá? Aonde tá mais escuro aqui, eu coloquei o preto. Podia até tirar o excesso, tirava com a mão mesmo, ou com um paninho, passava aqui nessas profundidades. Aonde tem profundidade, então eu usei o preto metálico, aqui assim, ó, aqui nesses vãos, aqui onde ela amassou, aqui eu coloquei. Então tudo onde tem profundidade, eu colocava esse preto metálico, onde tá rachado aqui, ó, nessas divisões aqui no meio dos dedos, tal. Beleza, daí ficou um preto metálico. E daí, para dar um destaque mais ainda do metálico, eu utilizei o prata. Daí eu fiz a técnica do pincel seco, que é você pega, passa, molha bastante o pincel na tinta, tira todo o excesso, deixa ele quase seco ali, um pouquinho úmido só, e vem passando por cima aqui nesses detalhes, onde estava mais escuro, né? Para ficar com esse tom de metalizado. Aqui também, ó, nesses cabos aqui, como se fosse um nervo aí da mão do sentinela. E para finalizar, eu fiz um último efeito utilizando essa técnica aí do pincel seco. Eu peguei esse prata aqui com o pincel seco, vim passando em toda... Aí sim eu dei o acabamento final nessa mão então do sentinela. Eu vim passando o pincel seco e ficou com esse detalhe, com esse efeito, até aqui no vermelho e no amarelo, ficou com esse efeito de desgastado, como se fosse um metal ralado. Olha aí para vocês verem, ó, como se ele fosse desgastado. Aqui a gente vê bem, olha só como que ficou legal. Então eu passava assim bem por cima, bem superficialmente, aqui, ó, então ficou com esse efeito de ralado aí, de metal. E assim tá finalizado o nosso passo a passo desse diorama da Vampira. E aí, gostou? Se gostou, já deixa aquele like. Se não clicou se inscrever ainda, clica aí e dá aquela força aqui pro canal. Vamos passar dos 1000 inscritos, porque cada vez mais eu trago conteúdo como este aqui pro canal. Bom, então eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, muito obrigado e valeu! Tchau!